Olá, gente, muito bom dia a todos. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma vez para falar, nos dirigir, melhor dizendo, aos investidores barra credores quirografários da empresa GAS Consultoria. Vamos falar um pouquinho sobre lista de credores, habilitações, impugnações, divergências de dados, prazos. Eu vou fazer um vídeo breve para que as pessoas possam entender um pouquinho mais sobre a Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial, Extrajudicial e Falências. Neste processo que tramita perante a 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, podendo ser transferido para a 2ª Vara Civil da Comarca de Cabo Frio. Este processo foi realizado pela própria GAS, foi mais ou menos maio, né? Do ano passado, 2022, se iniciou como recuperação judicial e, após uma decisão da excelentíssima doutora juíza Maria da Penha Nobre Mauro, ele foi antecipado os efeitos da falência em face da então recuperanda e agora falida GAS Consultoria, tá bom? Foi feito vários recursos, mas os 2 recursos principais, porque os outros caíram, é o recurso do Ministério Público Estadual e não federal, tá? E o Ministério Público e o recurso da própria AGS. Qual é o recurso do Ministério Público? Ele pediu que não fossem antecipados os efeitos da falência e sim fosse decretado a recuperação judicial, por força do próprio artigo 53, que diz que após a publicação, a decisão que defere a recuperação judicial, aí sim a empresa, a recuperanda, tem 60 dias corridos, está lá no artigo 53 da Lei 11.101 de 2005. A empresa tem 60 dias corridos, tá? Para apresentar os ativos da empresa, preparar o plano de recuperação judicial, ela tem que ter uma pessoa especializada para analisar a saúde financeira da empresa e etc. Só dá uma lida lá no artigo 53, tá bom? E se em 60 dias a empresa não apresentasse todos esses dados, documentos, ativos e informações necessárias, aí sim poderia ser convolada a falência por força do próprio artigo. Este é o pedido do Ministério Público. E a GAS, ela quer que o processo saia da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro e vá para a 2ª Vara Civil de Cabo Frio, além da recuperação judicial voltar a vigorar, que seria desfeito, por assim dizer, a falência, tá? Então, este é o recurso da empresa GAS e também do Ministério Público. Só que vamos lá, gente. Saiu a lista de credores do administrador judicial. Aqueles nomes que estavam para sair, vai sair, pronto. Quem tinha que sair, saiu. O que tem que ser feito agora? Vamos lá. As pessoas cujos nomes não saíram, elas vão ter que se habilitarem no processo administrativo junto com o Dr. Sérgio Zweiter, que é o administrador judicial. Daniel, como é que eu faço isso? Então, preciso de advogado? Vamos lá. Nós disponibilizamos uma lista, um link, onde a pessoa entrava, se cadastrava, enviava seus dados. Muita gente recebeu o e-mail de confirmação do AJ e ainda se o nome não saiu na lista. Então, tem como a pessoa fazer sozinha, sem advogado? Sim, a pessoa consegue fazer. Mas quando a pessoa faz sozinho, o seu nome ainda assim não sai na lista, se o jurídico da AGS não colocar o nome da pessoa na lista ou o próprio AJ não fizer isso, só um advogado vai conseguir colocar a pessoa dentro da lista. Entendeu? Aqui ninguém tá captando cliente, não estou chamando clientes, deixando claro, eu não estou pedindo para ninguém fazer nada comigo, estou falando a realidade. Ninguém está contando história para boi dormir, estamos falando a mais pura realidade. Por que eu estou falando isso? Para que depois ninguém venha dizer que eu não avisei. Então, repito, se você fizer o cadastro, mesmo fazendo o cadastro, o seu nome não sair, o AJ não colocar e o jurídico da AGS não apresentar o seu nome não vai sair, gente. Como é que o juiz vai saber? É só a gente raciocinar. Como é que o juiz vai saber que você é um credor quirografário da empresa se o seu nome não está? Se o administrador judicial não colocou, mesmo você fazendo o cadastro, e se o jurídico da empresa não apresentou?
Então, você precisa pedir uma ajuda jurídica, pode ser para qualquer advogado que você conheça, o escritório da sua confiança. Faça com quem você conheça, mas tem que entender. O profissional ele tem que entender sobre a recuperação judicial, sobre falência, sobre a Lei 11.101 de 2005 e como está o processo da JAS. Pelo menos ele tem que entender, porque muitos, não são poucos, muitos advogados estão cadastrando os clientes diretamente no processo. E assim que você abre o processo, na Quinta Vara Empresarial tem um aviso, desde a doutora Maria da Penha. As habilitações administrativas deverão ser feitas diretamente com a Jota. Após, eu vou postar aqui, para que ninguém diga que eu estou falando besteira, eu vou postar o aviso que a juíza deu. Se o nome não sair, então, em apartado, eu estou falando até para os nobres colegas, porque muitos advogados acabam não se atendo a isso. Por apartado, vai ser feita a habilitação retardatária, que é a judicial. Essa habilitação retardatária é que nós vamos ter que fazer com aqueles clientes que não saíram na lista. Daniel, mas será que eu ainda consigo me habilitar na lista? Olha, eu acredito que a Jota vai disponibilizar novamente mais um link. Só que você já se cadastrou 1, 2, 3 vezes e o seu nome ainda não saiu. Se você se cadastrar de novo, seu nome não sair de novo, meu amigo, você vai acabar perdendo o prazo. Nós vamos ter um prazo só de 15 dias a contar da publicação do edital no Diário Oficial para habilitar as pessoas ou fazer a divergência de dados daqueles nomes que saíram, mas saíram com informações erradas. Daniel, meu nome saiu, só que o meu nome saiu sem o 0. Gente, a maioria, para não dizer todos, as pessoas que começam com o CPF, que começam com o 0, os nomes, o 0 não saiu. Mas por que isso aconteceu? Não sei se vocês prestaram atenção, mas na hora que você vai fazer o cadastro, naquele link que o administrador judicial passou, quando você coloca o 0 na frente, ele some. Você coloca e ele some, ou seja, o 0, o sistema deles não estavam deixando colocar o 0. Então esse foi um erro deles. Na minha opinião, deles que eu digo do sistema deles. Na minha opinião, quem deveria fazer isso, consertar, seria o AJ. Mas eu tampouco posso ficar esperando por eles. Não, eles que têm que consertar, tá bom. E eles não consertam, meu nome fica errado, meu 0 sai errado. E isso acaba dando dificuldades, problemas para possivelmente eu receber o dinheiro lá na frente. Então, gente, não pode dar mole. Outra coisa, após passar o prazo dos 15 dias, vamos fazer uma nova habilitação. Durante o prazo dos 15 dias, melhor dizendo, vamos fazer uma nova habilitação daqueles que não saíram o nome e vamos fazer a divergência de dados. Após isso, vai ter um outro edital com os nomes que nós colocamos lá, tá? Depois disso, vai começar a segunda fase do processo, que é a Assembleia Geral de Credores. Vão ter que chamar pelo menos pessoas que representem 25% do montante dessa recuperação judicial. Essa assembleia tem que ser presidida pelo OJ, tem que ser discutido formas de pagamentos, valores. Posteriormente, você tem que apresentar as contas que você vai pagar, provavelmente nos autos. Então, quando a gente fala, pessoal, Daniel, preciso de advogado, neste primeiro momento, você consegue até se habilitar sem advogado. Tem uns que nem estão conseguindo porque o nome não está saindo. Mas no segundo momento, a gente pede que você avalie se precisa ou não, porque vai acontecer muita coisa, não é só habilitação. Esse processo tem muito mais coisa para acontecer, tá? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Não percam os prazos. Assim que sair o edital, eu vou postar nos meus stories e principalmente no meu canal do Telegram. Vai ser o primeiro lugar. Toda notícia, o primeiro lugar que vai ser postado é no meu canal oficial do Telegram. Depois, no meu canal do YouTube, o vídeo, e depois no meu Instagram, tá bom? Por favor, fique atento aos prazos. Se você não tem advogado, por favor, fique atento. Porque, por exemplo, quem tem advogado, os meus clientes, eu vejo tudo para eles. Se o nome deles saíram, se o 0 saiu errado, tudo. Eles não têm preocupação com nada. Eles não se preocupam nem com o prazo, porque sabem que eu estou vendo ali, 24 horas por dia.
Agora, aquelas pessoas que não têm advogados, fiquem atentos às nossas redes sociais, ao nosso Telegram, ao nosso Instagram, porque a gente vai avisar lá, ó, se você não tem advogado, o prazo é agora. Ó, saiu um link. Se você não tem advogado, cadastre nesse link, para você não ficar de fora. Eu não sou egoísta. Ah, não vou mandar o link para ninguém não é meu cliente. Não, não vou fazer isso. Ainda que a pessoa não seja meu cliente. Gratuitamente, repito, gratuitamente, eu vou disponibilizar o link e eu vou dizer, ó, você precisa desse documento, disso e aquilo, pronto. Não vou cobrar nada por isso, entende? Então, o importante é a gente ajudar. Vou dar o link para todo mundo, quem quiser fazer o cadastro, vou dizer quais documentos você precisa, vou dizer para vocês o prazo. Aí basta só você fazer o seu cadastro lá, tá bom? O importante é ninguém ficar de fora. Mais uma coisa, Daniel, eu estando habilitado, é certo que eu vou receber? Não é certo, porque para a gente receber precisa o quê? Que a GAS coloque o restante do dinheiro. Porque o dinheiro que está apreendido não dá para pagar nem 10, talvez nem 5% das pessoas da empresa. Então a empresa, a GAS precisa colocar o restante dos valores, tá bom? Então não vamos dar mole, tá? Por gentileza. Peço a vocês que fiquem atentos a isso, a divergência de dados. E depois, se os seus dados ainda continuarem errados, depois desse prazo dos 15 dias, aí sim, vamos ter que fazer a impugnação. Impugnação é uma peça processual que visa corrigir valores, nomes, CPFs, quaisquer dados que possivelmente possam estar equivocados nos autos do processo, tá? Então fiquem atentos. Por favor, fiquem atentos, tá? As pessoas às vezes fazem algumas perguntas, a gente vem aqui responder, não tem problema. O importante é a gente ajudar a todos. Só mais uma coisa. Muitas pessoas às vezes dizem assim, mas a culpa é do jurídico da AGS, a culpa é do advogado falando de tal, ou é da advogada, ou é disso. Gente, olha só, vamos deixar um pouquinho de procurar culpados e vamos focar na solução do problema. Tem gente que está preocupado com fofocas, mentiras. O que eu já vi de mentiras nesse caso, o que eu já vi de calúnias, difamação. Então, gente, todo dia eu tomo burdoada, falam coisas de mim assim, absurdas, que às vezes eu fico assim, meu Deus, é claro. Tem certas coisas que a gente não pode deixar passar e juridicamente, judicialmente, sempre dentro da lei, nós vamos tomar as atitudes cabíveis. Denúncias, boletins de ocorrência, queixa-crime, o que couber, em processo pedindo indenizações por danos morais. Por quê? Porque a lei está aí para ser cumprida. Nós devemos viver dentro dos limites da lei. Não podemos viver à margem da lei. Por que chamam algumas pessoas de marginais? Porque eles querem viver à margem da lei. Quando você vive à margem da lei, você está transgredindo aquela legislação. Por isso que muitas pessoas são chamadas de marginais. Então, precisamos ter cuidado com aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente afirma e aquilo que a gente fala, expõe por aí. Soube que um grupo de pessoas estavam falando diversas coisas sobre mim, diversas calúnias, diversas mentiras. Então, nós vamos precisar judicialmente agir em face dessas pessoas. Já acionei a Polícia Civil e o Poder Judiciário, né? Até o Ministério Público, porque, infelizmente, a gente não pode deixar isso acontecer. O Ministério Público já se manifestou em um dos processos, a juíza também, e, enfim, vamos prosseguir, porque eu estou aqui fazendo meu trabalho legal, tudo que eu faço está pautado na lei, e quem disser qualquer coisa ao contrário vai ter que provar, tá bom? Inclusive, já tem até audiência marcada, tá? Neste mês. Acho que a pessoa nem sabe ainda, mas já o oficial de justiça vai, enfim, vai notificá-la. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês. Não podemos colocar a culpa sobre os advogados, porque às vezes as pessoas querem colocar a culpa no advogado da empresa. Gente, o advogado, ele não tem acesso a tudo, não. O advogado,
ele é limitado, porque ele pode falar o que for para o cliente, mas se o cliente não quiser obedecer, o que ele vai fazer? Por exemplo, eu tenho vários clientes, eu tenho clientes, pessoas físicas, eu advogo para empresas, pessoas jurídicas também, eu advogo para pessoas que estão na condição de réu, a maioria dos meus clientes estão na condição de autores. Então, por exemplo, teve uma empresa há um tempo atrás de investimentos que eles queriam contratar meus serviços e não contrataram. Não vou gastar dinheiro com advogado não. Beleza, pararam de pagar, quebraram. Aí assim que quebrou, me procurou, né? Viu que deu ruim, falou, Daniel, eu preciso fazer o quê? Eu falei, você vai fazer isso, isso, isso. Vamos fazer um plano de pagamento para as pessoas? Porque você não pode deixar de pagar ninguém. Ainda que você pague parcelado, não tem dinheiro para pagar todo mundo à vista, paga parcelado, mas você vai devolver até o último centavo das pessoas. Se você me prometer que você devolve até o último centavo das pessoas, eu vou estar aqui contigo. Agora, se você não quiser devolver o dinheiro das pessoas, eu vou acabar denunciando você. Porque eu não compactuo com o estelionatário, não. Aí, o camarada chegou assim para mim e falou, não, eu vou devolver para as pessoas. Você consegue devolver em quanto tempo? Ele falou, daqui a 2 meses eu começo a pagar as pessoas. Falei, não, daqui a 1 mês. Tá bom, daqui a 1 mês eu começo a pagar as pessoas e vou dividir de 3 vezes. Fiz o plano de pagamento para ele. Fiz tudo certinho. Falei, você vai pagar as pessoas? Vou. Beleza. Atrasou. Passou 1 mês, atrasou. Falei, cadê? Não. Daqui a 15 dias eu vou pagar. Falei, tá bom. Eu tento paciência. Fiz tudo certinho. Moral da história, nem os meus honorários o camarada pagou. Nem os meus honorários o camarada pagou. Começou a atrasar das pessoas, começou a fazer... Nem isso pagou. Ele já está até fora do Brasil, infelizmente, né? Isso tem 1 ou 2 anos atrás, não foi agora não, tá? Então eu falei assim para as pessoas, quando eu percebi que o camarada só queria enrolar, quando eu percebi que ia dar ruim, eu fiz um grupo com as pessoas e falei, corram atrás dos seus direitos. Quem tiver aqui na delegacia vai, quem tiver que abrir um processo vai. Porque eu percebi que ele não ia pagar as pessoas. E eu mandei mensagem para ele, falei, se vira, não tô mais contigo. Você quer dar volta nas pessoas? Você não vai contar comigo. Então pronto. Mas aí, eu não sabia. Ele nunca me mostrou as contas da empresa. Eu também não podia pegar o celular dele na marra ou o computador dele na marra para ver se o cara não mostrou, mas eu fiz o plano de pagamento. E eu sou assim com todas as empresas. Todas as empresas que eu trabalho não, né? Porque eu não trabalho para empresa nenhuma. Eu sou terceirizado para prestar assessoria jurídica, um advogado mais consultivo, né? Eu dou o meu parecer jurídico, falo, você tem que fazer isso e isso. Eu não fico dentro da empresa, eu não tenho carteira assinada com a empresa. Eu tenho meu escritório que presta assessorias para as outras empresas. Eu não sei conta bancária de nenhuma empresa das que eu presto serviço. Eu não tenho acesso a financeiro, eu não tenho senha de ninguém. Eu não sou sócio de ninguém. E eu indico investimento para ninguém também. Agora, o meu papel fala, você tem que fazer isso, isso, isso. Agora, se aquele sócio, aquele dono quer seguir, é problema deles. Entende? Problema deles. A empresa está dando ruim, Gente, se isso acontecer, porque o cara não está fazendo o que eu mandei ele fazer. A culpa é minha? Não é minha, porque eu mandei ele fazer uma coisa e está fazendo outra. É a mesma coisa o caso da GS. Cara, o advogado pode chegar e pode falar, você tem que fazer isso, isso, isso e aquilo outro. Se o cliente não fizer, o advogado vai o quê? Vai entrar lá, vai esganar o Gladson? Claro que não pode fazer isso. Você tem que fazer isso. Não, cara. Você tem que fazer isso. Olha, vocês têm que fazer isso. Mirella, você tem que fazer isso. Eles fazem se eles quiserem, gente. Então a gente não pode botar o fardo sobre o jurídico, sobre as pessoas, nem sobre os consultores, gente. Os consultores também são vítimas. Até os sócios. Tá bom, Daniel, nem todo sócio é inocente, vai de cada um, mas eu acho que a gente também não tem que colocar a culpa neles. A gente tem que focar na solução do problema. E tirar, o advogado isso, advogado... Gente, vamos parar de achar culpados. Vamos achar a solução. Se todo mundo que trabalha querendo achar o culpado começar a trabalhar querendo achar a solução, a coisa vai ficar bem melhor. Então, por favor, gente, vamos prestar atenção nisso. Vamos ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, aquilo que a gente afirma, tá bom? E claro, gente,
Tem muita gente procurando, Daniel, eu quero meu dinheiro de volta. Eu também quero, gente. Infelizmente, investimento é um risco. Daniel, tem investimento seguro no mundo? Não tem um investimento 100% seguro no mundo. Todos os investimentos têm seus riscos. Todos. Até para as empresas que eu advogo, às vezes a pessoa, Daniel, eu quero investir lá. Eu falo, meu amigo, primeiro que eu não indico investimento algum para ninguém. Não, Daniel, é sobre minha conta e risco. Tá bom. Se você quer investir, que seja por sua própria conta e risco. E saiba que todo investimento tem seus riscos. Mas você, então, pega o telefone de alguém, de algum consultor lá, pesquise por sua própria conta e risco, sabendo que tem riscos. E é assim que a vida funciona, gente. Qualquer investimento no mundo. Olha o que aconteceu em 91, 92 com a poupança. A poupança era o mais tradicional de todos. E aí? Então, tipo assim, gente, todo investimento tem seus riscos. Então, o conselho que eu dou para vocês nesta manhã ou tarde, nem sei que horas são, quando você for investir em qualquer lugar, pode ser o lugar mais... um mega investimento lá nos Estados Unidos, esteja ciente dos riscos, tá? Daniel, por que você está falando isso? Por causa da situação das pessoas que toda vez me ligam e falam, poxa, doutor, perdi tudo, vendi casa, peguei empréstimo. Gente, não se pegue empréstimos para investir. Vendi casa, vendi carro. Não façam isso. Se você for investir, invista aquilo que, se você for perder, não vai fazer grande diferença, não vai fazer um estrago na sua vida, não vai mexer com a sua saúde financeira familiar. E outra coisa, nunca invista em um lugar só. Diversifique seus investimentos. Não apenas diversifique, mas invista em outros ramos. Porque, por exemplo, tem gente que diversificou de empresa de investimentos, mas todas as empresas que ele investiu trabalhavam com criptomoedas. E foi caindo uma por uma. Então, invista em ouro, em urânio. Invista em bolsa de valores. Enfim. Vamos diversificar, tá? Tô dando uns toques aqui para vocês, algumas dicas, para que todos possam saber. A gente precisa ter mais paz na vida. Precisamos ter paz naquilo que a gente faz, tá bom? Esta é a dica que eu deixo para vocês e vamos em frente. Até mais.